Eu queria trazer, começando nosso fermento de hoje, né, desse pão, desse que a gente está a construir juntas, porque no nosso último encontro foi a semana anterior ao Dia das Mães, né, a gente trouxe algumas reflexões sobre esse lugar de olhar a minha mãe, como uma mãe, e ter esse olhar de mãe para mãe. E eu estava comentando aqui com a Joana, eu acho que no ponto que eu estou do mapa, com relação a esses meus processos da minha ancestralidade e tudo mais, a conversa do último encontro parece que virou uma chave para mim importante, assim, e eu consegui ir para esse Dia das Mães com uma outra, um outro estado, assim, sabe, um outro mindset, uma outra forma. E eu acho que pela primeira vez eu consegui olhar a minha mãe com toda a fragilidade dela de mãe, com toda a vulnerabilidade dela de mãe. E aquilo me tocou muito, porque eu me vi nela, né, com todas as suas fragilidades e necessidades de acertar e culpas e todo o pacote completo, né, que vem nessa nossa modernidade do que é ser mãe. E aí não houve espaço e não houve nenhuma margem assim para cobranças ou julgamentos ou expectativas ou da mãe que eu queria ter tido, do que eu queria que ela tivesse feito para mim, assim, sabe? E foi muito precioso isso, foi muito precioso, porque eu não só me abri desse lugar, como eu segurei isso. Não foi uma fração de tempo de perceber isso e eu voltar para um padrão anterior. Mas eu segurei isso e olhei para ela desse lugar. E a impressão que eu tive, posso estar falando assim no calor da emoção, mas assim, a impressão que eu tive é que finalmente eu consegui ser filha depois de adulta, e não no lugar de cobrando ela de uma mãe que eu queria ter tido. E foi incrível, porque ela também pode ser mãe, do jeito que ela podia ser, mas ela foi. E aí, nesse lugar de não cobrança e não expectativa, teve um encontro genuíno, assim, de duas mulheres que são mães, mas que são mães é uma mãe e uma filha, assim, sabe? Então, e ao mesmo tempo eu pude ser filha não no lugar da criança, mas a filha mulher, né? Eu não sei bem, ainda estou olhando para isso. E hoje foi o aniversário dela. E eu fui até lá, ela mora numa cidade, outra cidade, e eu fiz vários, usei bastante da minha energia, da minha raiva para poder estar lá e fazer acontecer esse encontro surpresa do dia do aniversário dela. Mas de um lugar assim muito genuíno, não porque era pro forma, para agradar, para ela se sentir amada, ou porque achei que ia ser importante para ela, mas num lugar de vontade mesmo, de dar esse abraço no dia do aniversário dela. Assim. Então, não sei, as coisas estão mexendo do lado de cá. E eu acho que a palavra que resumiria isso, talvez, é ternura mesmo. Esse lugar de ternura, ponto. Sem maiores elaborações, né? Acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada. Eu gostava de. Vocês estão a ouvir? Sim. Eu gostava de partilhar que, quando estava a ouvir Priscila, hoje, hoje é um momento triste. Eu estou aqui, pronto, eu já tinha partilhado com a Joana. Eu estou aqui porque a minha mãe hoje teve um acidente muito grave e acho que pela primeira vez, tipo, eu disse: não, eu não quero que a minha mãe morra. Tipo, foi assim uma coisa. Pensei, não, eu acho que ainda não lhe disse tudo o que precisava de dizer. Então, tipo, estou aqui, tipo, a mandar-lhe montes de energia a dizer não, por favor, tipo, até porque ela tem montes de ideação suicida e está sempre a dizer quero morrer. E eu pensei, ai, agora que está ali, tipo, toda partida e está a ser operada, eu pensei, pá, que vai lá toda a gente dos céus, da terra, tipo, a dar-lhe energia para ela não ir. Então, está a ser assim,
mesmo desafiante perceber que apesar de, tipo, de andar sempre a dizer, ai, minha mãe, tipo, cenas da minha mãe, mas que, sei lá, tipo, que eu não quero, que eu preciso dela e que eu não quero que ela vá. Então, fui mesmo. Sim, estou aqui, tipo, nem sei, nem sei o que é que é de sentir. Quer dizer, não sei o que é que, eu sei o que é que estou a sentir medo e tristeza. Hum, então, é isso, acho que nem tenho bem palavras para expressar. Grata. Obrigada, Paula. Isso me toca muito, assim, porque né, eu moro longe, estou no Brasil, a minha mãe está em Portugal, e é uma coisa, volta e meia, vai à minha cabeça, assim, se a minha mãe um dia acontece alguma coisa e eu estou longe, e eu não... Volta e meia me aparece isso na cabeça, assim, e é uma coisa que eu tenho muito medo. E ao mesmo tempo eu sei que isso vai acontecer, assim, em algum momento, né? Assim, é uma certeza que em algum momento, ou ela, ou eu, ou alguém, vai acontecer alguma coisa, né? E é... E estou a te ouvir, Paula, dizer, não disse tudo o que tinha para dizer, né? E vem assim... Acho que foi um pouco o que a gente conversou há 2 semanas atrás. O que é que nos impede de dizer o que temos para dizer às nossas mães? Talvez seja uma camada de ressentimentos ou de alguma coisa enquanto filhas, né? E não de olhar aquela mulher enquanto mulher, né? Ela antes de ser nossa mãe, ela é uma mulher. E eu estou estas semanas para cá tem vindo muitas curas para mim, e muitos insights também sobre em conversas com outras amigas mães, com dilemas, né, da maternidade, tem vindo muitas cair algumas fichas para mim. E eu fui ver uma escolinha, não é uma escola, é uma escola alternativa, vá, para o João Salvador, e eu cheguei lá, é tudo maravilhoso, mas eu não senti que eu queria colocar o meu filho ali. E aí estava a falar lá com o pai, que aquilo é uma escola que foi um casal que iniciou, por causa do filho, e o cara vira-se para mim e disse, mas você não quer pôr o seu filho aí na escola? E aquilo me fisgou, assim, de uma maneira. Tive uma raiva daquele cara. Eu disse assim, mas quem é eu para dizer o que quer que seja, né? E assim, claramente ele me topou à distância, né? Mas assim, eu fiquei muito fisgada. E depois em conversa com uma amiga, eu percebi que tem uma parte minha, né? E eu falo muito sobre este livro, o que aconteceu com as mães, porque ele traz uma clareza muito grande sobre essa mãe que é só mãe e que se doa como mãe, mas não precisa se justificar perante uma sociedade que não quer a mãe perto da cria, né? Então, assim, tem uma parte minha muito luminosa, né? E de política, de querer realmente que as mulheres estejam perto dos filhos. Eu quero isso para mim, quero isso para o meu filho. E sim, tem uma parte que eu comecei, assim, a ter um pouco mais de clareza, que é se eu não tiver mais o meu filho perto de mim, né? Talvez eu não tenha mais desculpas para não ser o que eu vim cá fazer, né? Porque eu neste momento estou muito focada no meu filho. E isso me vai distraindo, como antigamente eram outras coisas, hoje é o meu filho, mas vai-me distraindo dos meus propósitos, né? Da alma. Que é isso, assim, o meu filho não tem nada a ver com isso, né? Só que eu uso isso como... E eu vi isso acontecer, eu acho, de forma inconsciente na minha família. E então é muito fácil escorregar para aí. E ontem eu fui cair de paraquedas numa sessão com uma abuelita mexicana, uma mulher de medicina,
e eu tinha marcado um atendimento individual com ela. Ela tinha queimado as mãos na véspera. Não pôde atender de manhã, mas à noite ela ia continuar um encontro com pessoas. Ela estava a passar ensinamentos de usar as ervas, usar as curas. E ela contou coisas lindas, né? Eu caí lá de paraquedas, mas eu não estava à espera. E ela fez-me um atendimento ali, né? Tipo, vamos fazer uma demonstração com a Joana. E foi incrível, assim, foi incrível. Ela realmente me mostrou coisas básicas da vida, né? Desse lugar das mães de antigamente, que o livro fala tanto, né? Misturou-me umas ervas na cara, pôs-me rosas, pôs-me leite, óleo, coisas simples, né? Ovos na cara, sei lá, o que ela me fez, disse para eu gritar. E, entretanto, ela começou-me a massagear, mas assim com uma dor, e eu gritava, e eu chorava, e eu esperneava, e assim, só sei que quando terminou, eu baixei assim, botei a cabecinha, e alguém disse assim: Nossa, isto parecia uma sessão de exorcismo. E ia perguntarem se eu estava bem, eu disse: Eu estou ótima. Eu só estava preocupada com as horas por causa do meu filho, tinha que dormir, né? Já era muito tarde, eu tinha que sair lá às 9, já eram quase 10, né? Mas eu entrei lá naquela dimensão de ser cuidada, e ela ainda me preparar um leitinho com mel e canela para eu beber. Eu vim para casa, eu parecia outra. Até hoje eu estou numa energia que vocês não imaginam. E por que é que eu estou trazendo isto, esta partilha? Ela trouxe-me coisas muito importantes sobre a minha saúde, sobre o meu corpo. E aí eu percebi assim, eu estava tão, mas tão a necessitada de alguém que cuidasse de mim, sabem? Né? Vocês sabem, vocês têm filhos mais velhos do que eu. Eu estava tão a precisar que alguém cuidasse de mim e dessa força feminina, dessa união, desse lugar que eu acho que todas nós recordamos de já termos vivido em comunidade, em que as mulheres se apoiam, se abraçam, se beijam. Ela só me disse: A vida te ama, tu és muito amada. Ela só disse coisas básicas para mim. E eu vim numa hora de amor, com uma leveza, e eu percebi assim: é esta mãe que eu quero ser. Né? Uma mãe que sabe parar espaço desta forma, com amor, com cura. E ela fez-me coisas que me doeram, não é? Assim, ela foi às minhas dores, ela foi ali, ela não foi meiguinha, mas assim, mas ela ancorou a cura de uma maneira. Eu disse, eu tenho saudades desta época. Eu acho que é este livro, quando eu me conecto com este livro, é isso que eu sinto, saudades desta época. É assim que eu chego hoje. Gratidão pela partilha. É assim, muito gostoso ouvir vocês, assim, e quando eu falo gratidão é mesmo do fundo do coração, porque cada palavra que vocês falaram tocou em algum lugar, assim, e ressoa, né? A gente sempre tá vivendo coisas, acaba vivendo coisas parecidas, eu sinto. E essa questão da mãe, né? Essa noite eu dormi na casa da minha mãe, porque eu precisava da ajuda dela. E, enfim, ela ficou cuidando da minha filha ontem e ela não conseguiu fazer ela dormir, porque a Violeta, ela luta bastante com sono. E aí cheguei às 6 horas da tarde, ela tava morrendo de cansaço, a Violeta. E aí dei o TT e ela dormiu, assim. E aí quando deu meia-noite, ela começou a chorar loucamente, assim, até as 2 da manhã. E foi difícil para mim, né? Porque, enfim, meu companheiro nem estava comigo, então só eu que fiquei com essa demanda. E para mim era um estresse, assim, de ter passado do ponto do cansaço que eu estava vivendo ali. Aí minha mãe entrou no quarto, começou a falar um monte para mim. Essas coisas, assim. E na hora
eu nem não tive alguma reação, assim, eu fiquei muito passiva, inclusive com a Violeta, assim, eu fiquei observando e falando, meu amor, não tenho o que fazer, sabe? Você precisa dormir. E deixei, assim, ela liberar o sentimento dela, assim, foi a minha única reação que eu tinha, assim. E de manhã minha mãe começou a falar um monte para mim que onde já se viu, que ela devia estar doente, que ela deve ter alguma dor. E eu fiquei tão triste assim com ela falando as coisas para mim, mas eu não sei, assim, eu consegui me conectar em algum lugar que com as dores dela, assim, e também com a gratidão por quem ela é, assim, por tudo que ela faz por nós. Nossa, é tão ambíguo esse sentimento, né, que às vezes gera em nós uma coisa. E aí ela deixou minha filha assistir TV, porque ela não conseguiu fazer dormir. E ela falou, vou deixar ela assistir TV um pouco. Eu falei, eu não quero que ela assista TV. Ou ela deu um leite com açúcar. Eu falei, não quero que ela coma açúcar. Já ela fez tudo no dia que ela sabe que eu não gosto. Assim. Então, foi bem difícil para mim. E, enfim, eu tô nesse lugar, assim, de olhar com amor pro que aconteceu e tentar encontrar, assim, essa paz mesmo, de que foi um momento e que ela, não acho que ela fez para me provocar, sabe? Eu espero mesmo. E as falas dela também, não acho que são para me machucar, acho que talvez seja muito mais algo que ela precise extravasar para alguém e acaba saindo em cima de mim, sabe? Eu não sei, fico refletindo sobre isso. Então, eu tô nesse lugar hoje também. Obrigada, Bruna. Obrigada. Obrigada, Bruna. Tô aqui ouvindo, e aí me vem na cabeça assim, nossa, o assunto é mães hoje, né? Mas não nós, mães, as nossas mães, né? E, e aí me vem uma reflexão assim de o que é a prática assim do vazio. E não que eu saiba, né? Uma pergunta bem genuína assim. Essa prática assim do vazio, de só viver o que é agora, nesse momento presente. Vazio no sentido que a Ana Tomás traz bastante de ausência de conteúdo, né? Vazio. Então, me esvazio dos conteúdos, qualquer coisa que seja conteúdo de informação, de padrões, de referências, de expectativas, de controles, de garantias. Me esvazio dessas coisas, o que fica, né? O que fica? O que fica quando eu encontro um ser humano esvaziada desses conteúdos assim. Isso sim, eu consigo fazer por mínimas frações de segundo, assim, isso eu não consigo segurar. Mas a impressão que eu tenho é que nessas frações de segundo existe um encontro genuíno. Porque, e aí quando eu falo de encontro genuíno, onde tem esse vazio, eu invoco no outro um lugar também de um lugar genuíno no outro. É como se o meu vazio invocasse o vazio do outro, né? E no Possibilita a gente fala muito do ser, né? De um ser contra esse encontro entre o ser, né? Quando é o ser vê o outro ser, eu chamo esse ser para cá. Então, quando eu estava te ouvindo, Bruna, ouvindo a sua narrativa, eu me vi, claro, em vários momentos com a minha mãe, com essa tua narrativa, tanto eu maternando, quanto eu esperando ela fazer diferente e ela tentando ser a mãe do jeito dela, e essa coisa toda. E aí é muito louco, né? Poder olhar de fora uma coisa que eu já vivi muitas vezes e continuo vivendo em outros pontos, mas olhar de ver que a sua mãe também estava tentando ser uma mãe enquanto vó, e ainda com dupla missão, né? De ser sua mãe, talvez tentando te ensinar o que é ser mãe, e ao mesmo tempo com a aflição de ver o neto, a neta, né? Com sofrimento, com angústia, e ao mesmo tempo com medo, medo de falhar enquanto mãe da Bruna, enquanto vó da Violeta, enquanto essa rede de apoio que te dá ajuda. E aí me lembra uma frase de um amigo que estuda muito CNV, o Pedro Consorte, ele fala que a gente, quando se relaciona com outro ser humano, é um medo inconsciente com um medo inconsciente. A gente está sempre se protegendo de alguma coisa, sem perceber.
E que é essa casca, o primeiro encontro é essa casca do medo inconsciente. Medo de falhar, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo de ser julgado, medo de ficar sozinho, medo de críticas, né? E por aí vai. E aí, voltando nesse sentido do vazio, essa prática do vazio, de esvaziamento assim, de referências quaisquer, eu me dispo do meu medo, desse medo inconsciente, eu me desarmo e vulnerabilizo, e talvez exista a possibilidade do outro se esvaziar também, se vulnerabilizar e ter esse encontro de dois seres só, né? Seres humanos, assim. Acho que hoje eu estou bastante abstrata, né? Bastante expansiva, assim, nas minhas reflexões, assim, E eu estava também trazendo uma outra informação aqui comigo, que eu fiz amizade com uma mulher que ela tem 83 anos. Eu me encantei por ela, me apaixonei por ela, assim. Estou completamente apaixonada por ela, assim, por vários motivos. E aí fiquei me perguntando o que é isso que eu estou sentindo por essa mulher, né, de 83 anos. Ela não é nada minha. Eu tenho vontade de estar com ela, eu tenho vontade de conversar, eu tenho vontade de saber como ela está e tudo mais. E aí eu percebi que ela alimenta algo em mim que eu nunca tive. Dessa referência de uma mulher X, né, que eu não tive da minha mãe, e ela me alimenta nesse lugar. E o fato dela me alimentar e eu ter esse lugar nutrido me ajuda a eu estar com a minha mãe mais esvaziada, sem esperar nada da minha mãe, sem esperar além, sem esperar mais do que ela realmente pode dar, né? Mas para eu conseguir fazer isso, eu tive que receber uma nutrição de uma outra mulher. Então, quando a Joana traz sobre a abuelita, e essa saudade dessa época que o livro traz, e veio essa noção de nutrição, uma nutrição que ficou um lugar assim vazio, que quem que preenche, né? Se só um tipo de relação que pode dar esse tipo de nutrição. Não necessariamente da nossa mãe biológica, mas um tipo de encontro específico, né? Ingrid. Olá, Thaís. Bem-vinda. Fala. Oi, Desculpa a demora. Estava numa reunião de trabalho que não acabava. tá tudo certo. Estamos aqui, já começámos, entramos em primeira hoje, já estamos na segunda, daqui a nada já estamos na quinta, já. Mas estava te ouvindo, Priscila, e veio muito forte isso assim, estava ouvindo, né, o que a Bruna trouxe e agora o que tu trouxeste, e me veio assim, porque é que para mim foi importante estar ali com aquela abuelita? E assim, quando eu cheguei àquele espaço, a minha caixa fritou, e aí veio um monte de coisas assim, eu estava mesmo com medo de estar ali, porque eu comecei assim a ver as coisas que eu era uma estranha, tinha caído ali naquele espaço com outras pessoas, com a abuelita. Ela dizia coisas engraçadas, mas eu comecei a ficar cheia de medo, então eu estava assim, numa energia de tipo, não sei o que é que estou aqui a fazer, internamente, né? E aí quando começou, houve não, um ritual para a abertura, né? Ela pediu permissão ao espaço e ela, quando começou a falar, ela cativou a minha atenção, né? E eu fiquei a pensar assim, qual é a diferença de falar com uma abuelita ou de ouvir uma abuelita e ouvir a minha mãe, né? Estava assim, ouvindo vocês e estava, qual é a grande diferença, né? Porque é que eu olhei para aquela abuelita e me senti de um determinado jeito e que eu não sinto se calhar com a minha mãe. E aí veio isso, assim, essa conexão que a abuelita tem com a terra, né, com os elementos da natureza, que foi uma coisa que ela estava passando a nós. Ela estava a passar a sua informação, a sua sabedoria, que é uma sabedoria que não está escrita nos livros, né? É uma sabedoria passada de voz em voz, de mulher para mulher. E ela
ela não estava com tempo nem horas, ela estava num outro tempo e ela abriu um espaço cerimonial para estar ali connosco, ela só estava ali connosco. E aí eu fico sentindo, e aí bate com as questões da maternidade de hoje, não é? Que é quando a minha mãe está só comigo, para conversar só comigo, e não está a querer ver o telejornal, está lá na televisão, ou precisa de ir fazer o jantar porque alguma coisa, não sei o quê, ou está preocupada porque eu não estou com o cabelo bonito, ou montes de outras coisas meio mundanas que acabam cortando essa ligação, né? De ser para ser, esse estar presente. E eu acho que a gente reconhece quando alguém está presente connosco, né? Essa qualidade de presença, de estar com esse vazio, não é? Que não é um vazio real, não é? É um vazio só de, olha, agora eu estou aqui, mas que a pessoa traz as suas bagagens, mas naquele momento ela coloca-se no benefício da dúvida de não saber nada. E, inclusive, ela trouxe uma grande lição sobre... Ela tinha-se queimado na véspera, nesse mesmo espaço. Uma queimadura que ela disse que poderia ter sido muito grave e não empolou, né? E ela explicou, olha, aquilo foi uma mensagem para dizer, ó, sossega-te, sossega-te. Que era, estás muito agitada, né? Então sossega-te. E ela teve a honra de nos dizer, olha, também estou a aprender a cada dia aqui com vocês. Essa qualidade de presença com a humildade de dizer que eu sou uma aprendiz como vocês ao mesmo tempo, né? Ali se colocando sem ser num lugar de eu sei mais que vocês, um lugar genuíno mesmo, autêntico. Acho que é o que faz grande diferença, né? Acho que é uma ânsia que eu sempre tive desde criança, ser ouvida como um ser humano e não, sou mais nova ou sou pequenina, então não sei, não tenho nada a dizer, não tenho nada a contribuir, não tenho nada a ensinar, não tenho nada a aprender, a não ser que seja vindo da minha mãe, né? Então é esse lugar, essa humanidade, né? Eu acho que está meio, é raro, né? Há lugares onde isto existe, mas não é o comum, que eu sinto que faz a diferença para mim enquanto um ser adulto, mas também para mim enquanto a minha criança interior, não é? Que anseia por isso. Ainda anseia por esse olhar de ser reconhecida na tribo por aquilo que eu sou realmente, né? E assim, aquelas pessoas não me conheciam de lado nenhum e só por termos vivido o que vivemos juntos, elas terminaram a abraçarem-me, todas me abraçaram, a beijarem-me, assim, como é que é possível? As pessoas não me conheciam de lado nenhum e estavam ali a dar-me tanto amor. Eu pensei, nossa, é isto que eu quero. É muito louco, né? A gente conseguir, às vezes, mais facilmente fazer isto fora do núcleo familiar. essa, essa coisa, né, da presença, né, esse ato, essa ação ou esse estado, eu encontro em vários lugares, né, várias referências terapêuticas, né, e se a gente olhar, o próprio Possibility Management fala de estar presente, centrado, o Amani fala disso, pedagogia curativa, né, da antroposofia fala desse estado de presença, o mindfulness, o próprio yoga, e várias outras, né? Várias outras. Se a gente olhar, tudo fala sobre essa história de presença. Acho que traz um sentido assim de qual é a magia, a mágica que acontece quando a gente está em estado presente de um ser humano por outro ser humano, e eu tenho a impressão de que nesse lugar a cura acontece, e o que quer que a gente use de técnica é só uma técnica, mas que a técnica não acontece nada se não tiver estado de presença, né?
E aí eu, até antes da Thaís falar, eu queria fazer uma proposta de um exercício simples, mas bem desafiador, que é qualquer uma de nós que for falar agora, pelo menos no primeiro minuto da fala, é falar nesse exercício de presença absoluta, absoluta, seja lá o que isso signifique. No sentido até de se observar os pontos de fuga quando eu não estou presente. E os pontos de fuga pode ser, sei lá, eu já tenho pronto o que eu quero falar, então eu estou conduzindo a minha conversa, já é diferente de simplesmente falar aquilo que está vivo. Ou julgamentos do tipo, será que o que eu estou falando vai causar algum tipo de reação, vai ser bom, vai ser ruim? Também já não estou no presente, né? Mas sem julgamento, só observar e nem vai precisar trazer para o grupo, sabe? É só para esse convite de ver o que acontece nesse espaço-tempo se a gente simplesmente se abrir para esse estado de presença puro, nem que dure menos de um minuto. Vocês aceitam essa proposta, esse desafio? Eu topo. Ok. Uhum. A Bruna parou de dirigir, eu estava preocupada com a Bruna, porque Eu, dirigir é difícil, né? agora, agora vai rolar. Ok. Então fica essa proposta, só para a gente se observar e ver o que acontece entre a gente agora. Thaís, você quer falar? Sim, eu cheguei assim, pegando meio bonde andando, né? Mas ouvindo vocês falarem, parecia assim de uma experiência de, de meio que nutrição da nossa carência materna com figuras que outras mulheres que não são as nossas mães. Eu fiquei com muita vontade assim de compartilhar com vocês, porque eu acho que eu fiz isso a minha vida inteira. A minha mãe, ela tem um transtorno psiquiátrico severo, então as coisas eram difíceis assim com ela. Enfim, ela era muito funcional. O que ela tinha é uma paranoia. Ela se sente perseguida o tempo todo. Ela tem uma paranoia meio histérica, sabe? Assim, com umas reações assim muito fortes, muita gritaria. E eu nem compreendi exatamente o que é isso, né? Enfim, ninguém me disse um diagnóstico dela. Eu fui saber o diagnóstico dela com 20 anos, eu acho. Então, assim, o máximo foi o meu pai que nomeou que ela era desequilibrada, mas eu nem entendi ele exatamente o que acontecia. Mas eu acho que na minha percepção, acho que o que ficava era uma carência materna, né? Assim, né? Acho que para qualquer mulher, a gente agora, mãe, vê como é difícil cumprir o papel materno para o ser humano. E para ela que tinha, enfim, uma questão em saúde mental muito relevante, ficava uma lacuna, assim, bem grande. Eu me sentia muito amada, ela expressava muito o amor dela por mim, era muito carinhosa. Fisicamente, ela cuidava bem de mim, né? Educação, saúde, alimentação, etc. Eu cuidava, assim, relativamente bem. Era emocionalmente a parte que era bem desastrosa, né? Porque ela estava o tempo todo focada numa perseguição terrível que estava acontecendo contra ela. Então, eu era muito, muito secundária, assim, né? Na história. E aí eu fiz isso a minha vida toda, desde criança, assim, meio que procurar mães substitutas, sabe? Eu tinha um processo de me apegar a outras mulheres. Eu acho que a mais forte foi uma vizinha minha, que era uma mulher que não tinha tido filhos e tal, e que ela me dava muita atenção, eu ia para casa dela todo dia. Enfim, foi interessante, assim, ouvir de vocês, mulheres que não têm uma questão com a mãe como a que eu tive, ver que isso também é válido, né? A gente buscar esse lugar de nutrição materna, diluir ele um pouco entre outras mulheres possíveis, ao invés de ficar só esperando tudo ali da nossa mãe, que obviamente alguma falha vai ter, né? Ela não vai conseguir suprir 100% ali você.
E aí eu achei legal compartilhar isso com vocês, porque eu tenho muito dessa experiência, né, de buscar nutrição materna em outras mulheres, assim, e bem, muito significativo, tanto que no final a ex-mulher do meu pai me adotou. Depois que meu pai morreu, ela me falou um dia, Thaís, eu fico muito preocupada com você, porque eu acho que você ficou sem família, a família que você tem, a família do seu marido, e eu acho que não é tão saudável, sabe? Serem apenas eles a sua família. Então eu pensei de te adotar. Surpreendente, né? Eu nem sabia que isso era possível, mas o fato é que ela me adotou. Ela foi uma namorada do meu pai, mas assim, de quando eu tinha 5 anos de idade, muito novinha. E não sei, deve ter se relacionado com ele por 1 ano, depois eles terminaram, mas eles se mantiveram muito amigos a vida toda, assim. Então ela me acompanhou bastante. Mas ao mesmo tempo que eu acho que tem isso de bom da gente buscar essa nutrição materna em outras figuras, e aí até, por exemplo, ontem, numa situação assim mais normal, eu estava fazendo massagem e a massagista ela é meio bruxinha, assim, ela é uma pessoa bem incrível. E aí eu estava falando com ela que eu não estava bem, e aí ela falou assim para mim, ai, que vontade de te colocar no colo. Aí eu pensando, nossa, eu bem queria, eu bem queria isso mesmo. E, enfim, ela é muito fofinha. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que eu experimentei muito isso, de me nutrir de mães substitutas ali, né? Não sei como dizer isso para vocês, mas também é um processo... Também é um processo em que você se sente meio decepcionado e subnutrido. A gente acaba na mesma, sabe? Assim, nessa sensação de que não é suficiente, né? E aí, quando essas outras mulheres não são, né, as suas mães reais, é mais fácil ainda se decepcionar, no sentido que, assim, é mais fácil ainda acontecer uma situação em que você esperaria muito cuidado, né, esperaria algum cuidado, alguma atenção especial, e você não encontrar. Então, a frustração e a decepção é mais frequente ainda quando você está no universo das mães substitutas. Não sei se faz sentido para vocês, mas fiquei com vontade de compartilhar, assim. E a outra coisa que eu fiquei com vontade de compartilhar foi essa questão da presença, né? Do estar no momento presente. E acabou de acontecer uma coisa muito esquisita comigo há 2 noites atrás, em que eu acho que foi uma espécie de ataque de ansiedade, não sei, mas era uma sensação de que eu estava sem ar. E era tipo assim, se eu parasse para prestar atenção na minha respiração, eu me sentia sem ar. E aí, por mais que eu visse que meu tórax estava se movendo, colocava o dedo no nariz, via que estava, enfim, que eu estava respirando, mas eu não podia prestar atenção na minha respiração, senão eu sentia que eu estava sem ar. E era um negócio muito forte, mesmo assim, que eu quase fui para o hospital, assim, que eu cheguei a pensar em comprar um oxímetro da farmácia, porque eu pensei, cara, ao menos se eu olhar aqui o número que tem oxigênio, eu me acalme. Mas demorou, mas depois eu entendi que, na verdade, era apenas um choro entalado que estava causando tudo aquilo, né? Mas o interessante disso é porque eu fiquei exatamente na situação em que eu lembro que eu pensei, eu tenho que ficar totalmente distraída. Assim, se eu não estiver 100% distraída, eu presto atenção na minha respiração e eu acho que eu estou com falta de ar. Então, eu vivi bem essa situação que talvez seja a resposta da gente não ficar no presente. É um entrar em contato com uma coisa insuportável, assim, né? Que não dá para você lidar com aquilo e você tem que se obrigar a se distrair. E aí, era isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Eu agora estou assim, te ouvindo nessa última fala e também ouvindo, acho que foi a Bruna,
me veio alguma coisa aqui, né? E eu estava falando dessa minha experiência com a abuelita ontem, que é uma qualidade de presença quando alguém está conosco, mesmo quando a gente está a atravessar trevas, né? As trevas, alguma coisa que é muito difícil para nós. E aí ontem a abuelita, ela realmente conseguiu, ela estava a ancorar um espaço para mim e ela estava-me a massagear e não era uma massagem agradável, né? Porque, não, quer dizer, era agradável no sentido que ela me liberou muita coisa, mas assim, foi às minhas dores. Ela tocava-me e aquilo disputava muitas emoções. Então, como é que... E a Bruna trouxe isso no início, né? Como é que ela, a filha dela, estava chorando, não queria, não estava meio que a resistir ao sono, e ela estava ali, a amparar esse espaço para a filha, tipo, que era, sim, ela tinha que dormir, eventualmente ela teria que dormir. E estava te ouvindo, Thaís, talvez esse lugar de não, de se distrair porque é insuportável, seja uma coisa que você aprendeu a fazer. Como é que eu posso sobreviver a alguma coisa que é muito dolorosa enquanto criança? É me distraindo, indo para um mundo de fantasia, acreditando numa outra realidade que não a que eu estou vivendo agora, né? Porque para uma criança, as crianças não têm recursos suficientes para ficar no presente quando é muito difícil, não é? Vivenciar ou a dor, ou enfim, ou coisas que às vezes não acontecem e as crianças sabem que não é muito ok, mas elas não sabem expressar isso. E aí eu vejo isso talvez como uma coisa que você adquiriu, como um mecanismo de sobrevivência. Isso de quando está muito difícil, eu beijo palma. Obrigada. Como você adquiriu isso, né? Sim, talvez foi uma forma de sobreviver. Enfim, trouxe isso porque me veio forte, assim. Oi, Aris, boa noite. Oi, pessoal, estou dirigindo aqui. Hoje deu certo de participar, porque eu saí de um curso, mas tenho assistido as aulas, só a aula, as aulas não, né? O nosso grupo que a gente conversa. E eu acho que eu apanhei muito na infância, né? Falando um pouquinho dessa situação, acho que a gente desliga um pouco o sentir, sabe? Para não poder entrar nesses espaços, não só tem essa questão de se distrair, né, para não sentir, e eu acho que a gente desliga mesmo, sabe? Eu tive essa sensação recentemente de que, tanto que eu apanhei, eu acabei ficando assim, meu corpo ficou um pouco desconectado, né? E sobre o livro, nossa, tá maravilhoso, assim, eu tô lendo, e ele é muito profundo. A primeira vez que me falaram sobre ternura foi há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com o tema que eu trabalho hoje, que é o holocromo. Foi o companheiro de cozinha que me falou a primeira vez sobre ternura, e foi tão estranho para mim entrar em contato, sabe, com aquilo. Era um lugar que eu não sabia exatamente o que é a ternura. E voltar a ouvir, né, o autor falando sobre a ternura me preencheu, assim. E ele faz muitos apontamentos, né? Mas eu percebi também que ele fala de um lugar de dor para ele. Assim. Não sei se ele vivenciou uma ausência dessa mãe, né? Mas ele fala com tanta ternura disso tudo, mas também, eu não sei, eu senti que também é um espaço de dor, sabe? Pela ausência dessas mães de há muitos tempos atrás. Aí eu queria ouvir de vocês, né, também, se vocês entenderam assim em algum momento, né, se vocês sentiram assim, porque me tocou bastante. É claro que ele entrou no espaço de ternura, porque essa falta, ela realmente marca a gente, né, e também faz com que a gente amplie o olhar, né, em relação à nossa humanidade, né,
E assim que a gente reconhece essa humanidade, a gente também percebe o outro. Então, era só para dizer assim, que a leitura tem me feito observar tudo isso. Né? Obrigada, Haris. Olha, ouvindo vocês assim, me vem a seguinte imagem assim de, imagina que para eu falar sobre algo, eu preciso buscar esse algo em mim, onde quer que ele esteja, mesmo que seja na ausência. Então, se eu vou falar de ternura, eu busco, tá, o que é essa ternura? Qual que é a referência que eu tenho sobre esse assunto? Puxa, eu tenho zero referência, porque eu não tive isso, por exemplo, né? Nessa qualidade. E aí, conforme eu vou tocando a ausência, quando eu toco a ausência, eu percebo que existia um lugar pronto para receber isso e que não recebeu, e que esse lugar está sem essa nutrição, tá esperando isso. E aí provavelmente a primeira reação que eu tenho é o contato com a dor da ausência disso. Mas a proposta, talvez, do livro, não é só tomar consciência da ausência dessa ternura e tomar consciência da dor, mas é ir um pouco mais profundo e perceber como que eu me reconecto com a ternura que existe em mim, independente de eu ter recebido ou não. E aí que começa um pouco fritar o raciocínio, né, as reflexões, porque como que eu sinto falta de algo que eu tenho? Será que eu tenho? E se eu tenho, onde eu tenho? Que lugar que ficou guardado? Sei lá. Se é algo inerente ao ser humano, né, enquanto concepção, enquanto seres humanos, então eu tenho isso em algum lugar, mas não foi alimentado. Não foi alimentado, mas eu tenho. Então, se eu tenho, eu posso dar. Mas e o que que eu faço com esse buraco do que eu não recebi? E aí vira um paradoxo, né? E aí vira esse paradoxo. Então, quando a gente conversou no primeiro encontro sobre ternura, o que me veio foi sobre essa falta de algo que foi cortado para o endurecimento, né, das pessoas, né? Para a gente se tornar esses caras durões, essas caras duronas, assim, né? Por X motivos, né? Delírio humano, não importa. E aí a gente sempre veio essa pergunta, e como é que a gente faz para voltar? Como é que a gente faz para reconectar e continuar nosso processo evolutivo de alguma forma? Como que e a gente quer voltar de alguma forma, parece, porque a gente sente essa saudade, como a Jana falou, eu sinto esse buraco de nutrição, se eu sinto e eu tenho essa necessidade de dar para o meu filho, então como que eu tenho necessidade de dar para o meu filho algo que eu não recebi, mas que eu sinto ressoando em mim quando eu estou diante de uma situação em que a sociedade me exige fazer uma coisa e meu coração me exige quer fazer outra. E às vezes eu não faço porque eu vou ceder à pressão social do que é comum, do que estão esperando de mim, do que é uma mãe hoje em dia, e eu quero corresponder aos padrões porque talvez eles estejam certos, mas ressoou em mim em algum lugar. Eu lembro quando eu estava lendo o livro, por diversas vezes eu entrei em questionamentos profundos. Cara, eu queria ter feito diferente, eu não fiz. Tinha algo dentro de mim que queria ter feito diferente e eu não fiz, porque eu não sabia, eu não tinha referências e eu achava que o certo era esse senso comum, né? Os livros, o que todo mundo faz, a cultura e tal. E na hora que eu leio o livro e falo, nossa, eu lembro que ressoou em mim. Aí vem um chicote assim gigante, né? Tipo, por que que eu não ouvi o que ressoou em mim? Enfim, lógico que aí eu passei por essa etapa do chicote e tal. Mas a pergunta que eu trago agora é: ressoou em mim? Então, se ressoou em mim, tem dentro de mim. Existe isso dentro de mim. Existe uma memória ou uma lembrança ou um fio que vibra, sabe, de um lugar de instintivo, sei lá, mas ressoa. Então, essa ternura, ela talvez esteja de verdade dentro da gente, escondida, com camadas e camadas de padrões, pensamentos, traumas, resistências, feridas, estratégias e tananana. Tem alguma coisa lá atrás. Mas
E aí vem esse questionamento, talvez para eu acessar isso que ressoou, eu tenha que, em algum momento, olhar para a dor da falta, porque é uma camada, talvez uma das primeiras camadas para eu reconhecer que eu não tive e atravessar essa dor para poder chegar naquilo que existe dentro de mim, assim, sabe? Enquanto ser humano, enquanto natureza humana, sabe? E a gente, por conta dessa desconexão, de nós nos tornarmos esses caras durões, a gente aprendeu a fugir da dor. A gente aprendeu a não sentir a dor. E tudo ao nosso redor, se a gente reparar, é para não sentir dor. A gente toma remédio para não sentir dor. A medicina está cada vez mais nos anestesiando dos avisos do corpo o tempo todo. A gente se distrai com várias coisas. A gente quer lazer. A gente associa a felicidade com prazeres, né? Com coisas que nos aliviam, que nos relaxam. A gente busca até a espiritualidade no lugar de, eu preciso relaxar e me sentir bem. Então, a gente vive uma sociedade de anestesiamento da dor o tempo todo. E, de repente, é o primeiro passo para buscar algo realmente genuíno. Olhar para essa dor, atravessar essa dor. Mas não dá para fazer sozinho, entende? E talvez, eu acho que essa é uma das grandes riquezas desse grupo, porque não é sobre fazer sozinho, porque sozinho a gente se perde dentro da gente. Eu me perco dentro de mim mesmo quando eu estou sozinho. Por conta de todas essas camadas que estão na frente, assim. E essa sensação de separação que nos foi colocada, ela é uma ilusão, porque nós somos seres diferentes, mas não separados, né? Enfim. E parece que a gente sabe primeiro o que não é para depois entender o que é, né? Não sei, parece que primeiro você constata a falta de depois você achar esse lugar de ternura, né? Gratidão. Obrigada. Muito bom escutar assim outras visões. Eu tenho feito um trabalho interno, assim, desde o nosso primeiro encontro, e quando a gente falou sobre a ternura, e aí teve algum comentário que a gente falou assim, onde que a gente perde a ternura, né? E aí eu fiquei com isso muito internamente, e eu percebi que a primeira coisa era o cansaço, que fazia eu perder a ternura, assim, E eu falei, nossa, então, e também teve aquela conversa será que o que está demandando é o filho ou são a sociedade que está demandando, né? Então, desde o primeiro encontro, eu parei de assistir assim, streamings e me envolver em grupos de WhatsApp e foquei em redes sociais. Então, eu limitei assim para o presente mesmo, em leituras, assim. E aí foi muito bom, tem sido ótimo, porque eu percebi essa energia que existe, que ela estava em algum lugar que estava indo para o lugar errado, e não para o lugar que eu precisava estar presente nesse exato momento. E aí, eu tava assim, né, sem muito o que fazer, que era coisa rara antigamente, e eu comecei a ler um livro de romance, assim, faziam anos que eu não li um livro de romance de 1000 páginas. E eu li em uma semana, assim, eu fiquei totalmente absorvida por esse romance, assim, super jovem. E quando eu terminei, assim, me veio muito claramente, nossa, eu quero tanto que a Violeta não veja telas para que ela consiga alimentar a criatividade dela e estar no potencial máximo dela. E eu fico vendo telas, e eu não fico lendo. E olha quanto eu imaginei lendo esse livro, assim, quantas cenas eu criei internamente, quanto eu pude expandir mesmo a minha percepção. E eu falei, nossa, como pode, né? A gente não percebe que a gente não faz o que a gente fala, né? O que a gente acredita. E como é importante, né, a gente conseguir colocar mesmo no nosso dia a dia o que a gente realmente acredita, tipo, mudar, né? Exatamente, assim, de começar a praticar o que a gente fala. E é tão básico, mas a gente passa, assim, despercebido. Eu, pelo menos, foi uma percepção que só veio depois que eu terminei esse livro. Eu falei, nossa, tipo,
eu tô aqui com a minha filhinha, que eu não quero que assista TV, e fico assistindo. Aí, tipo, começou a vir vários insights, né? Tipo, eu não quero que ela coma açúcar e eu tô comendo. Aí, e aí vai uma infinidade de coisas, né? Que é a mesma coisa quando uma pessoa tá grávida e aí ela para de fumar, para não fazer mal pro bebê, né? Mas para ela tudo bem fazer mal, mas pro bebê não, né? É complexo esse raciocínio, assim. E eu fiquei refletindo assim sobre quais são as ações que eu faço que são realmente coerentes com o que eu acredito, para o que eu desejo para minha filha ou para todo mundo que está ao meu redor, assim, foi essa reflexão que veio, assim. Obrigada, Bruna. Isso me levou para um episódio, o meu filho começou a passear a gente passeia o nosso cachorro e ele começou a passear um cachorrinho que ele tem de madeira. E aí começou a subir numa escada dele, né? Que é para ele subir às coisas e conseguir ver o que é que a gente está fazendo na cozinha. E a apontar para o puxa-saco e a dizer: au, au, cocó. Aí eu dei-lhe um saco e ele foi lá e pum, fingiu que apanhou o cocó do chão. E eu achei o máximo. E foi tão fácil de ver, né? As crianças não aprendem pela fala, né? Não é por aquilo que tu dizes, elas aprendem por imitação. Então é muito complexo, as crianças estão-nos a espelhar a todo momento as inconsistências que nós trazemos dentro, né? Ai, ai, achei muito bonito. E há bocado, quando a Arice fez a pergunta, eu me lembrei logo né, dos caras durões e abri aqui numa página qualquer, porque eu gosto de abrir páginas quaisquer, e eu sinto ler aqui esta parte, que é o Página que capítulo é? 2, página 23. Mães são para maricas. É o nome do capítulo. Antes de começar a lhe contar o que acho que aconteceu com as mães, gostaria de primeiro lidar com algo que poderia dificultar a sua compreensão do tema deste livro. O principal obstáculo não é o livro tratar de algo difícil de entender, mas o facto de que talvez você, como tantas pessoas em nosso mundo, seja um cara durão. Sei um bocado sobre caras durões, porque eu era um. E o que quer dizer com cara durão? Bem, a melhor forma de lhe explicar será contando um pouco sobre mim. Quando eu estava crescendo, você era considerado um bebê se corresse até à sua mãe em busca de ajuda. Isso era mais verdade para os meninos do que para as meninas. Mas, em parte, isso também era verdade para as meninas. Elas podiam recorrer às suas mães para falarem de coisas de menina, mas não para falarem do que aconteceu entre as crianças. Agora, não eram só as crianças que o consideravam um bebê se você fosse até sua mãe em busca de ajuda. Seu pai pensava assim, e sua mãe também. Se você não encarasse a vida como um homem, passaria a ser conhecido como um maricas. O maricas era um menino que agia como uma menina. Não como uma mocinha, era mais como uma bebezinha. Isso não queria dizer que você fosse gay ou algo do tipo. Queria dizer que meninos tinham que ser fortes, ser capazes de aguentar a dor e os castigos sem chorar, sendo sempre autossuficientes e nunca dependentes. Meninos tinham que ser durões e valentões. Se um menino chorava, aí então ele era mais do que um maricas. Ele era um bebê chorão. E não havia nada mais baixo que isso. Um bebê chorão era ainda pior do que um bebê. Era um bebê que chorava. Esta página deste livro me faz lembrar quando eu estava grávida. Eu tinha umas aulas com uma doula, aulas de Kundalini Yoga. Eu adorava aquelas aulas. E houve uma aula que ela pediu para a gente trazer um boneco.
e ela colocou um choro de bebê para a gente ouvir. E perguntou como é que vocês se sentem com esse choro de bebê. E eu lembro que aquilo foi perturbador, literalmente, assim, porque, né, o choro de bebê ativa em nós uma coisa assim, do nosso bebê, né, o bebê que chorou e não foi atendido. E ela trouxe isso e disse, olha, então treinem muito a ouvir o choro do vosso bebê, ponham isso em repeat e fiquem o máximo tempo e ancorem essa energia. Ela ensinou até uma maneira de ancorar esse choro. E eu fiquei assim, muito com isso na minha cabeça. Que eu ia ouvir muito choro de bebê. Não era possível eu ter um bebê e não ouvir choro de bebê. Né? E eu acho que a ilusão da cultura moderna, de que nós vamos ter um bebê e que ele não vai chorar, que é uma das poucas formas que o bebê tem para se expressar, é uma ilusão. Né? Assim como ter um cachorro e achar que ele não vai latir, ou é a forma como aquele ser está se expressando. E se nós não aguentamos estar com aquela pessoa, com aquela expressão, o que é que isso diz sobre nós? Não é? Para onde é que nos leva? E aí eu percebi já em vários momentos que eu não consigo estar com o meu filho porque ele está contrariando alguma coisa minha, é porque eu não estou na adulta. Não é? E não estou me conectando com ele com ternura. Eu estou querendo manipulá-lo. Queria que ele faça alguma coisa que ele não quer e ele é muito mais primitivo que eu, então ele vai espernear, vai chorar, vai gritar e vai dizer que é o que ele quer, né? Assim como um cachorro também, tem muita presença, né? Esse lugar de, mais uma vez, de presença. E aí eu fico pensando nisso, assim, o quanto é difícil para mim, às vezes, aceitar essa presença, né? Esse estar com, né? Estar com o outro, como ele é, como ele se apresenta realmente e não como eu desejaria que ele fosse. Vai muito bater ao que a Bruna estava trazendo, né? Assim, desejar que o nosso filho não coma açúcar, mas nós comemos. Desejar que, né, um desejo, uma expectativa sobre o outro de uma coisa que é às vezes hipócrita ou que me leva a um lugar de dor, né? E é isso. Bem-vinda, Jéssica. Olá, Jéssica. Olá. Estava ouvindo outro dia e aí, uma conversa. Eu estava conversando com a Ana Tomás outro dia e aí estava falando sobre esses conteúdos, né, da intensidade da emoção da criança e como lidar com essas intensidades, né? E aí uma coisa que ficou bem viva para mim dessa conversa, e aí vai de encontro com isso, Joana, que você traz, do quanto eu recebo aquilo que a minha criança, meu filho, minha filha está vivendo, e ativa em mim a minha criança, e aí, se eu não percebo isso, eu vivo essa criança, eu reajo como criança também, e estou depositando no meu filho o peso dele ter que lidar com a minha criança. Então, ele está passando por uma situação X, que ele não sabe lidar, porque ele é uma criança de fato e está desenvolvendo sua inteligência emocional e tudo mais. E aí eu reajo de uma forma e ponho para ele a responsabilidade de lidar com a minha dor, como se ele tivesse que ancorar espaço para mim. Eu falei, uau, cara, que intenso isso, né? Então, eu acho que é por isso que as crianças são ser mãe, né? Não são as crianças em si, mas nos tornarmos mães ou pai é um portal iniciático realmente de evolução, porque invoca, né, traz para a gente aquilo que a gente não conseguiu olhar antes, né? Aquilo que a gente nem tinha no nosso radar que era um gatilho, que poderia ser um gatilho, porque não tinha uma criança lá disparando aquele gatilho. E aí eu falo isso nesse lugar de não colocar mais culpa, né? Tipo, pronto,
que eu já fiz com meu filho, minha filha, mas trazer esse lugar de consciência, assim, de perceber que, meu, isso é um gatilho para mim e automaticamente é uma oportunidade de crescimento meu, de evolução minha. Eu até pensando esses dias que eu falei, nossa, acho que eu vou escrever um livro. Eu fui mãe, eu me tornei mãe com 40 anos, né? E, e aí eu fiquei com vontade, eu falei assim, olha, eu não sei como é que o livro termina, mas eu sei como ele começa. E aí a primeira frase do livro é assim, aos 40 anos enlouqueci. E nunca mais voltei ao normal. Às vezes tive alguns lapsos de momentos de querer ser normal, mas nunca mais voltei ao normal, assim, graças a Deus, aos deuses, enfim. Porque para mim é muito evidente isso. Depois que eu me tornei mãe, os véus foram sendo arrancados e tirados e estão sendo ainda o tempo todo e não para, e cada vez é outro, é outro, é outro. E bora lá, né? Bora lá. Nem quero eles de volta, de jeito nenhum. Thaís. Estava te ouvindo, Priscila, lembrando que de fato a gente pode encarar essa experiência que a gente passou de ser mãe, a gente pode olhar isso e falar assim, foi uma grande oportunidade de evolução, né? Nosso filho é praticamente assim, nosso mini guru espiritual para nos mostrar várias coisas que a gente não entrava em contato. Como a gente também pode olhar e falar assim, gente, assim, era assim o maior desafio da vida, quase enlouqueci, parece que essa criança nasceu para me enlouquecer, nasceu para tornar minha vida miserável. E é muito curioso isso, né? Assim, eu acho que eu percebo que eu tenho que fazer um esforço assim, racional de me lembrar, né, que eu quero enxergar dessa primeira forma e não dessa segunda, sabe? Porque, assim, no dia a dia, em vários momentos, você fala, gente, eu acho que eu nunca vou me recuperar de tudo isso que eu tô vivendo, tipo assim. Tipo isso, né? Eu vou enlouquecer aqui, caramba. Aquela, sim, Thaís, você vai enlouquecer mesmo, e acho que é isso mesmo. E é a mesma coisa um pouco da história que a gente estava falando da presença e do evitar a dor. Acho que certamente muito da desconexão, né? Acho que das mulheres com as crianças, ou quando eu estava bem, assim, no meu puerpério, e aí eu ia num grupo pós-parto, assim, né? E aí eu percebia muito que, que assim, você tinha a chance de querer mergulhar fundo no seu puerpério, né? E ia ser um processo doloroso, porque, tipo, isso, né? Vai ser um portal, você vai entrar em contato com muitas feridas, enfim, com muitas questões. E, e aí, às vezes, eu não sei, assim, conversava com outras mulheres, né, que estavam em outro contexto ali, e eu tinha a sensação de que ela tinha ficado muito mais na superfície e que ela parecia muito melhor do que eu. Eu lembro até da gente falando isso no grupo, né? Uma amiga falando, porque lá no meu grupo pós-parto, todo mundo era assim, bem de mergulho profundo. E aí um dia uma amiga de lá falou, eu encontrei a minha chefe, e a minha chefe estava lá plena, dizendo que isso que a chefe tinha gêmeas, né? Falando, não, porque a minha vida está ótima, minhas filhas têm horário para mamar, tal e tal, e aí tem a babá, e aí ela só mama nesse horário, e aí também a rotina e o horário do banho, dormir, assim, né? E ela parecia lá super bem, né? Com a vida toda organizada, direitinha. E aí essa minha amiga disse que encontrou com ela e que depois ficou assim, caramba, gente, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Porque, tipo assim, eu estou péssima e ela está lá ótima, mas eu percebo que ela está levando as coisas com uma superficialidade que eu não gostaria também, né? É um pacote no final. Ai, Thaís, nossa. Isso faz-me lembrar o que o livro fala, né? Das mães de fachada. O livro fala muito sobre isso, né? Assim, de termos tirado a mãe é superficial, no limite também nem é necessária, né? Porque a gente pode dar uma madeira, pode pôr uma babá a tomar conta, e é exatamente isso que o livro traz,
de uma grande crítica, né? Mas realmente seria muito mais fácil para qualquer uma de nós. Não, era o caminho. Vocês já leram? Esse livro foi de uma grande iniciação para mim, já li há muitos anos, o Caminho Menos Percorrido, do. Como é que se chama? Não sei o que é Peck. Ai, é um psiquiatra, é assim, Scott Peck, eu acho que é o nome dele. Esse livro, nossa, até agora me lembrei dele por essa fala, Thaís, e até fiquei com vontade de ler de novo, porque ele realmente fala disso, assim. Tem o caminho fácil, né, da gente passar pelas coisas e nada nos afeta, e tem o caminho mais sinuoso, né? E, e esse caminho mais sinuoso vai nos mostrando luz e sombra, né? Essa navegação, né, que eu sinto que a maternidade faz. Eu acho que o mais importante, o mais perigoso, eu acho, assim, tal de mim, da minha experiência, é ir para a sombra e não voltar para a luz. Que eu acho que é o mais perigoso, que numa sociedade que nos isola, né, em termos de maternidade, nos coloca fazendo as coisas muito de forma sozinhos, né, em termos de núcleos, não é? Não em comunidade, é ir para a sombra e não voltar. Não é? Ou então ficar na luz, mas é uma luz que lá está, é uma fake luz, que não é verdade, assim, não viver a maternidade com essa intensidade é porque realmente eu provavelmente nem estou presente com o meu filho. Não é? Isso vai produzir o quê? Talvez seres humanos de fachada, não é? Que é o que o livro também fala. Mas enfim, me veio isso, assim. Nessa linha de olhar para aquilo que falta para poder atravessar alguma coisa, fiquei com vontade de abordar o assunto do quanto a gente idealiza o ser mãe, né? Que a gente nem ousa falar mal dos filhos, né? Assim, perante outras pessoas, tipo, a gente nem reclama, então a gente fica assim, nossa, não, mas é, a gente se culpa, né? Mas não fala mal dos filhos, porque que mãe é essa que fala mal dos filhos, do próprio filho, né? Socialmente falando, assim, né? No sentido de, eu tô de saco cheio dessa criança que eu não aguento mais. Você sabe o que ela fez comigo? E nananana. Esse lugar de se permitir expressar o que está acontecendo no dia a dia, né? Imagina se você vira e fala assim, como mulher, né, nessa nossa sociedade, quer saber, eu tenho vontade de ir embora, virar as costas e fugir, sumir. E os homens não só falam, mas fazem isso, né? Imagina uma mulher abandonar o filho, como os homens fazem. O peso é bem diferente. Imagina uma mulher virar e falar assim: você já viu um pai ausente? Como que é uma mãe ausente? Tem, mas é bem, bem mais difícil. Agora, pai ausente é quase regra. Então, esse peso que tem sobre nós também, de manter um padrão de que está dando conta, de que está conseguindo, sabe? E aí vale tudo, vale inclusive ser uma mãe mais superficial do que de fachada, né? Que é do tipo delegar um monte de coisa, só pegar lá o pacote pronto e tá plena, linda, maravilhosa. Falar, olha como eu sou uma mãe incrível, né? Estereotipando, né? Um pouco assim. Mas assim, talvez a gente, enquanto grupo, talvez a gente também tenha que passar por esse momento de se permitir falar o que dói, de verdade. Meu, eu tô de saco cheio, eu quero isso, eu quero aquilo, eu queria isso. Não para chegar numa resposta, um diagnóstico, ou julgar, ou qualquer coisa, mas simples espaço de expressão mesmo, assim, de liberdade, de ter um lugar onde eu possa falar sem ter que seguir nenhum padrão, sem ter que estereotipar nada, assim, sabe? E tudo bem, perceber que tudo bem, porque não sou eu, não é você, mas somos nós, enquanto mães, nessa contemporaneidade, porque a gente está indo contra uma natureza e não está funcionando, não está funcionando.
não só a gente está endurecendo, como a gente está sofrendo. A gente está, eu falo a gente, né, porque enquanto mães, assim, mas esse lugar de querer ser uma coisa que não consegue, ainda ter pressão e parecer que fracassou ainda por cima, e ainda ter que arrumar dinheiro, ainda ter que dar satisfação do tipo, ó, eu eduquei um bom menino, uma boa menina para a sociedade, que vai ser um ser humano incrível. A gente pensa no que é isso. Olha isso que a gente tem que dar conta, sério. Como que isso pode dar certo? Como isso pode dar certo? Ainda por cima, ter que receber esse aval da sociedade quando o filho cresce, fala, olha, você criou um bom ser humano. Eu falei, como assim criar um bom ser humano? E, olha o peso disso, olha os pesos dessas pressões todas, esses pacotes todos. E aí a pergunta é, em que momento a gente fala o quanto a gente está de saco cheio disso? Em que momento, em que espaço? Que a gente fala, chega, pelo amor de Deus. Aí o senso comum é eu querer respirar, e aí eu acho que eu tenho que ficar longe do meu filho para respirar. Será que é isso? Será que é esse o lugar que eu respiro? Longe dele? Ou é a forma? Então, iniciando esse espaço aqui de desabafo agora. Nossa, eu ontem estava lá na abuelita, né? E eu tinha ido, eu sabia que o encontro era das 6 às 21, das 18 às 21. E aí eu avisei, ó, às 21 eu tenho que sair por causa do meu filho e tal. Aí eu não sabia, eu ia ser demonstração de cura. E ela começou lá a fazer o trabalho dela em mim, foi maravilhoso, só que eu já estava assim, no meio, vinha assim os pensamentos, eu acho que eu não vou sair daqui às 9 horas. E quando terminou, eu estava super transformada, a primeira coisa que eu perguntei, que horas são? E eram 9h50, e eu disse assim, ai meu Deus, o meu filho. E assim, eu vim para casa, eu estava super bem, super leve, mas havia uma culpa no ar, assim. Eu vou chegar, o meu filho não está a dormir. E pior, eu cheguei a casa, o meu marido estava super cansado, com uma cara assim, morta, acabada, e eu ainda me senti um caco de gente. A pensar, eu fui cuidada, mas alguém está em sacrifício, porque está fazendo o que eu devia estar fazendo. E eu pensei, quanto eu precisava daquele espaço real, porque eu precisava de ser cuidada. E não é em minha casa que eu sou cuidada, né? Em minha casa eu sou a cuidadora. E eu estou cá sempre, né? Sempre, eu sei que não há sempre, mas... E aí eu meio que dei a volta à minha gremlin, né? A esses pensamentos meio de culpa, e eu disse, caraca, só reafirma a minha necessidade de ser cuidada, não é? Porque eu estou aqui a toda hora. Um momento que eu saio um pouquinho mais longo, vira meio caos. Vira o caos. E isso foi assim, ver o quanto, né, às vezes realmente eu estou de saco cheio de dar de mamar, de estar aqui, de estar aqui. Né? De estar aqui. Às vezes vem assim uma hora que diz, não, eu quero me ir embora daqui. Mas o amor, né, o amor pelo meu filho é muito grande ao mesmo tempo. Então... Mas também sinto isso. E é super real. Não é mentirinha. É bem real. Thaís, pode falar. Gente, eu não sei se eu já falei isso em outro encontro, mas em algum momento, assim, da minha vida, eu comecei a pensar o seguinte, que talvez, enfim, não, é esquisito falar isso, né? Ainda mais eu como economista da área social, né? Mas sabe que às vezes eu penso que o negócio é que a gente tem filho no, sei lá, numa idade, numa idade que não é assim bem programada pela natureza, porque eu costumo me lembrar assim que na minha infância e na adolescência essa coisa de viver doada a outra pessoa era muito pouco doloroso, sabe? Porque você ainda não encontrou a sua individualidade, então você não tem muito assim isso de quero meu tempo, quero meu espaço, quero olhar para mim.
uma criança e um adolescente, né? Criança, claro que não dá para ela ter filho, né? Mas na adolescência você está no processo de se encaminhar para isso, né? Eu acho que no início da vida adulta é que você atinge essa coisa assim de se entender como indivíduo mesmo e querer, né? Querer o seu tempo, o seu espaço, os seus desejos. E aí, às vezes, eu fico pensando, gente, eu acho que eu tinha que ter tido filho na adolescência, porque ia ser muito menos doloroso essa doação aqui integral, ia ser muito menos dolorosa se eu fosse adolescente. Ainda mais porque eu tive um padrão que eu passei a minha adolescência louca querendo ter filho. Eu só falava de bebê, eu só falava de bebê, eu só falava de bebê. A minha mãe chegava para mim e falava: Thaís, você tá grávida e tá sem coragem de me contar? Aí eu: não, mãe, eu nunca nem tive relação, que isso? Mas eu só falava isso. E aí eu fico me perguntando isso, gente, será que realmente não tem alguma coisa, não sei, de uma sabedoria dos ritmos da natureza, né? De que talvez fosse para ser muito antes do que o que é, né? O momento que a gente vive isso. Enfim, fico viajando às vezes pensando nisso. Ainda mais que para mim foi bem isso. Eu passei realmente a adolescência. Eu queria muito ter filho, eu pensava muito nisso, eu gostava muito de bebê. E isso era muito forte. E eu era uma pessoa que me doava. Não vou dizer, não é nem sem dor, porque a dor nem se colocava. Tipo assim, eu lembro que eu vivia muito ali em função da família. Se eu estava recebendo uma visita da família, eu ia viver para dar atenção para aquela pessoa, para acompanhar ela em tudo, para fazer tudo que ela queria. Eu não me questionava assim de que, peraí, será que eu quero fazer isso? Quero ter meu tempo, quero meu espaço, quero fazer o que eu quero? Não existia muito isso para mim. Eu acho que talvez seja uma fase em que a nossa individualidade não está tão consolidada, né? E aí você se doar integralmente é bem menos sofrido. Adorei a provocação, Thaís. Adoro essas perguntas disruptivas, assim. Faz assim na cabeça, pluf. A gente fica dessa um tempo. A minha caixa fritou completamente. Sim, adoro. Será? Pois é, gente, eu ainda sou economista da área social, então, aí, por exemplo, a gente tem lá os indicadores, não sei se vocês já ouviram falar, chama ODS, antigamente era Objetivos do Milênio, e um deles é justamente gravidez na adolescência, né? Que é visto como um fenômeno social, é um indicador negativo, né? De vulnerabilidade. Enfim, eu já dei assim minhas alfinetadas falando, gente, eu acho que na verdade a gente deveria ter um indicador de gravidez indesejada, independente da idade, porque, enfim, o que vulnerabiliza uma mulher é estar vivendo uma gravidez que ela não queria viver, né? Não sei se está, sei lá, adolescente ou não, né? É o que faz a maior diferença na história. Ah, e aí, assim, né, Thaís, ainda se a gente pensar em termos biológicos, né? Então, por que que a mulher começa a menstruar adolescente se não é para já estar pronta para ser mãe, né? E aí por aí vai, né? Os pensamentos nesse sentido, assim. Eu penso muito nisso, gente. Ainda mais porque eu acho que o que a gente vive como mulher é uma estrutura muito cruel, né? Porque se diz que para você ter um filho, você tem que se estabelecer na vida. E dificilmente, sei lá, tá um pouco estabelecido na vida antes dos 30. Só que aí, com 35, dizem que se você deixar para ter filho depois dos 35, aí a ginecologista já te avisa, olha, você pode ter problemas, que tal congelar seus óvulos, é melhor você se apressar. Então, é como se a gente tivesse, assim, um período muito curto, que a gente tem que se virar nos 30, né? Para fazer acontecer ter filho naquele momento, sabe? E é uma pressão muito grande também, né, além de tudo. Acho que é uma das expressões mais cruéis que tem esse relógio biológico aí, porque você inverte tudo, né? Você inverte, para quem quer ser mãe, sempre quis, desde pequena, sei lá, você começa a não pensar em outra coisa, porque você tem um tic-tac, assim, né? Na tua orelha, assim, né? Que nem eu fui mãe com 40 anos, né? Foi uma gravidez, assim, excelente, não tive nenhum problema, foi ótimo, pressão super em ordem, foi ótimo, super tranquilo. Mas passei muito por esse relógio, assim, sabe? Senti muito isso, senti muito.
Era uma pergunta constante, como se eu tivesse que decidir. E aí, você vai ser ou não vai ser? Você vai ser ou não vai ser mãe? Você vai ser ou não... Gente, que saco isso, ter que viver com essa pergunta. Até ter o filho, ufa, graças a Deus, respondi essa pergunta, consegui ter o filho. Ai, pensa, né? É complicado isso, né? Essa historinha de relógio biológico. E é mais uma pressão, né? E uma outra pergunta que eu fiquei assim, o que é estar estabelecida, né? Financeiramente, economicamente, até hoje eu não sei o que é. Porque se você tem um filho mais cedo, tipo assim, por exemplo, a gravidez na adolescência, eu acho que talvez o maior sofrimento de uma grávida adolescente seja o próprio julgamento social, né? Mais do que a condição de vulnerabilidade dela, né? De estar vivendo aquilo ali numa hora em que, enfim, talvez ela não tenha estrutura para aquilo. E eu falo isso porque eu senti bem na pele, gente. Eu pareço muito nova. Não sei por quê, eu pareço muito nova. As pessoas acham que eu sou muito mais nova do que eu sou. E eu passei por várias situações na gravidez de reprovação mesmo, sabe? Uma vez eu estava numa fisioterapia e aí a senhora que estava na maca do meu lado ficava falando alto pro fisioterapeuta dela. Mas você vê essa menina aí grávida? Gente, ela deve ter passado 16 anos. E ela ficava, tipo assim, falando isso do meu lado, né? Que absurdo, nessa idade, não sei o que está acontecendo com o mundo? E eu lá ouvindo aquilo. E aí eu pensei, gente, será que em algum momento eu falo para ela que, na verdade, eu tenho 27 anos? Eu nem lembro se eu falei ou não, gente. Mas o dela até que não me afetou, mas em outro momento isso me afetou. Quando o meu filho nasceu, eu fui para aquele banco de leite da Fiocruz, que as pessoas falavam muito bem e tal. E eu tive uma experiência bem ruim. Eu diria que eu fui bem maltratada. E eu acho que eu fui bem maltratada porque eu recebi esse olhar. Ah, é uma adolescente responsável que por isso que não está fazendo nada de errado, tá vendo? Não sabe colocar o menino para mamar direito, não sabe segurar, não sabe fazer nada. Depois eu percebi que eu acho que com certeza aquele tratamento que eu tive tinha esse componente por aquelas enfermeiras estarem achando que eu era uma mãe meio adolescente, e aí, sei lá, né, com todos os estigmas, né, de que o estigma da irresponsabilidade, o estigma da moralidade, né? Eu ouço e vejo assim, acho que as perguntas que me vêm é quais são as nossas histórias, né? As histórias que a gente carrega. Porque acho que eu consigo arranjar evidências para qualquer história, sabe? Evidências para qualquer história que eu queira acreditar nela, né? Sobre qualquer que eu estava a ouvir, né? As tuas perguntas e aí eu comecei assim nas perguntas meio que opostas, né? E eu achei curioso porque a Priscila, né, foi mãe aos 40 anos e eu já conheço mulheres que foram mães aos 50 e eu ouço assim da minha mãe às vezes assim meio teorias que ela traz, não sei de onde é que ela ouviu, mas assim, as mães mais velhas são mães mais pacientes. Ela disse isso para mim como se eu fosse uma mãe mais velha. E eu pensei, mas eu não me sinto velha. E eu fui mãe aos 37, né? 37 ou 38. Nem sei, vou fazer 39 daqui a 2 dias ou 3. Então é isso. Fui mãe aos. Ai, bem, não interessa. Pronto, por aí. Por aí. Mas assim, eu sinto que são histórias, porque o nosso. Também não é à toa que o nosso corpo pode começar a menstruar aos 12, mas não termina aos 30, né? Termina quando termina. Então, são histórias, né? Eu termino assim, quais são as nossas histórias, né? Que histórias é que eu carrego comigo sobre isso, assim, sobre a maternidade, sobre a gravidez, sobre como é que eu devo ser, como é que os outros me veem. Às vezes são só histórias, apenas isso.
podemos escrever muitos livros. Sim. Cada uma de nós tem um livro tem um livro na sua cabeça. E eu também tenho estado com alguns títulos na cabeça sobre coisas que eu quero escrever. Uma coisa que eu sinto que é importante é trazer a nossa voz. Trazer a nossa voz de alguma forma àquilo que a gente está vendo, que é realmente genuíno, não é? Eu estou a ouvir Thaís e eu achei incrível, assim, as perguntas que você está trazendo, porque no meio de uma sociedade que está dizendo, não é, que ser uma mãe jovem é ser vulnerável e você está questionando, será que é isso? Será que estamos a olhar para essa pergunta? Abre um portal, né? Abre um novo olhar e assim, reforçando o que a Priscila traz, né? Aqui, acho que mais do que respostas, aqui a gente está nesse lugar de fazer perguntas, que elas vão nos abrir assim um campo novo na nossa visão para algo que a gente não estava vendo antes, né? Então, gratidão por teres trazido esse exemplo. Eu fiquei mexida com ele. Confesso. É isso, queridas. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Estamos aqui finalizando, já são 7h30. Hum. Então, até daqui a 15 dias. Gratidão, mulheres. Obrigada, menina. Gratidão, grupo. Beijinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uhum.